Vamos conversar um pouco hoje. Como? Pedro, podemos começar? Sim, Visual, fica à vontade. Vamos lá, então. Vamos conversar um pouco hoje sobre seitas e outras religiões que não a nossa. Aliás, isso vem bem a propósito, né? Daquela aula passada que nós vimos vários representantes de outras religiões, mas, na verdade, aquilo não passou de uma ilustração muito por cima. E também aqui eu vou tentar dizer, passar para vocês, alguma coisa referente a essas religiões, mas explicando um pouquinho melhor o que cada uma delas, como se formou e o que cada uma delas pretende, né? Então, em primeiro lugar, as seitas. A seita é uma palavra que vem do latim secto. Isso significa mais ou menos divisão, secção, enfim, é uma coisa à parte do corpo principal. Para nós, os católicos, seitas são caracterizadas por grupos que professam crenças diferentes da doutrina pregada pela Igreja Católica. As seitas existentes pelo mundo todo são inúmeras. Então, aqui nós vamos discutir só aquelas mais conhecidas, mais perto de nós. As primeiras seitas que a gente poderia pensar são aquelas chamadas de afro-brasileiras, ou seja, são seitas originárias da cultura de 3,5 milhões de escravos trazidos ao Brasil entre o século XVI e até o século XIX. Além dos descendentes dos escravos negros, com o tempo, existiu um bom número de pessoas de outra raça que não os africanos, brancos, amarelos, enfim, que também foram aderindo a esse tipo de crença, né? Então, no Brasil, especialmente, nós temos que falar sobre o candomblé, e vocês já viram a aula passada a Denise falar um pouco sobre isso, e a Umbanda. São as duas principais que existem aqui no Brasil. Essas duas seitas sofreram uma grande influência, vamos dizer assim, uma boa parte da influência tanto da Igreja Católica, do catolicismo, como também do espiritismo. Especificamente o candomblé, eles acreditam na sobrevivência da alma após a morte. A alma é chamada de egum. Eles têm, além do egum, dos eguns, que são as pessoas, as almas das pessoas que falecem, eles têm crenças em espíritos divinizados, muito antigos, né? Que eles chamam de orixás. Nós todos já ouvimos essa palavra. Então, os orixás são espíritos superiores divinizados. Os eguns são as almas comuns das pessoas que falecem. Quando o egum se materializa, vamos dizer assim, para entrar em contato com os seus descendentes, eles mudam de nome, são chamados de egunguns. E esses egunguns se materializam, entram em contato com os seus descendentes, principalmente, né? Para ajudar essas pessoas e também as comunidades onde eles vivem. É claro que o candomblé, como quase todas as outras religiões, se dividiu. Tem correntes diferentes, né? Outros tipos de candomblé têm uma ligação muito forte com o que eles chamam de caboclos.
Vocês já ouviram falar também disso. Também os Exus, também já é conhecido nosso, pelo menos de nome, né? Esses caboclos e Exus incorporam-se para dar consultas, principalmente espirituais, né? E existem ainda candomblés cujos pais de santo, que seriam mais ou menos o semelhante aos nossos sacerdotes, embora não tenha nada a ver, né? Mas esses pais de santos podem até ter vindo de outras seitas, eles aceitam, não há problema nenhum sobre isso. A Umbanda, e isso é uma coisa que eu não sabia, fiquei sabendo quando eu estava pesquisando sobre essa aula. A Umbanda é uma seita exclusivamente brasileira. Não sei se todo mundo sabia disso, eu não sabia. E ela foi fundada no começo do século XX, em São Gonçalo, cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Essa Umbanda incorpora também elementos do candomblé, principalmente, e também do catolicismo e do espiritismo. Os guias principais da Umbanda são os caboclos, 5 tipos: os caboclos, os Exus, os pretos velhos, as pombas gira e as crianças. São 5 tipos de guias espirituais, cada um voltado para um determinado tipo de coisa, né? Esses caboclos, Exus, são espíritos do bem. E eles são adversários, né, das forças da chamada Quimbanda. A Quimbanda é o lado negativo da Umbanda. Então, é mais ou menos como se a Umbanda fosse forças do bem e a Quimbanda forças do mal. Outro termo muito conhecido, que nós conhecemos, é macumba. Só que tanto o candomblé quanto a Umbanda não gostam desse termo. O termo macumba tem um sentido pejorativo. Então, não falem para adeptos dessa seita se eles fazem macumba. Eles vão brigar com você. Tá? Muito bem. A Denise falou na aula passada que ela só abordou o tema da natureza, que ela falou. Realmente eles dignificam muito a natureza, mas ela não falou dessa parte. Eles acreditam em interferências espirituais, né, de acordo com os guias que eles têm. De acordo com as estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2010, apenas 0,4% da população do Brasil se declarou adepta dessas seitas. Então, como vocês veem, parece pouco, mas com o número da população brasileira é muita gente. Quem quiser saber mais sobre isso, pode procurar aí pela internet, que há muita coisa. Eu vou ficar por aqui nisso aí, porque senão nós vamos muito longe. Em seguida, nós vamos ver alguma coisa sobre o espiritismo. O espiritismo não é considerado uma seita, hein? O espiritismo não tem uma origem comum. Desde o século XVIII e XIX, também no XX, mas principalmente no século XVIII, começaram a surgir, tanto na Europa quanto na América, principalmente nos Estados Unidos, ideias de pessoas que acreditavam poder se comunicar com os mortos.
é a principal base do espiritismo. Nos Estados Unidos são muito famosas as chamadas Irmãs Fox. Foram elas que deram origem ao espiritismo americano do norte. Dada a diversidade, né, de opiniões sobre as formas de comunicação com o espírito, na França, um indivíduo chamado Denisard Hippolyte Rivail, ele adotou o espiritismo e, como ele via que havia muita gente que acreditava na comunicação com os mortos, tanto na Europa, na França, no resto da Europa, nos Estados Unidos, mas não havia um senso comum. Então, ele resolveu unificar, de uma forma geral, as bases do espiritismo. Não unificar o espiritismo num só, mas as bases, as pessoas que acreditavam nos espíritos se comunicando. Então, ele escreveu um livro chamado O Livro dos Espíritos, onde ele codificou as bases do espiritismo. E esse Rivail, ele acreditava que nele se incorporava o espírito de um guerreiro celta. Os celtas são os antepassados de uma parte dos franceses, né, há muito tempo atrás. E esse guerreiro celta se chamava Allan Kardec. Então, o Rivail adotou o nome de Allan Kardec, pelo qual ele passou a ser conhecido daí em diante como, digamos assim, o codificador do espiritismo. Uma das características principais do espiritismo, digamos assim, do espiritismo mais elevado, é a chamada psicografia. A psicografia não é nada mais do que um espírito incorporando-se em um sensitivo, que eles chamam de médium, e passando mensagens, passando cartas, passando até livros, né? Através do qual o médium escreve. Então, por isso o nome psicografia. No Brasil, o mais conhecido, todos vocês conhecem, é o Chico Xavier, né? Que psicografou uma porção de livros, né? Outra característica do espiritismo são os chamados passes, né? Os passes espírita. O que é um passe? É um procedimento no qual o médium, recebendo um espírito especializado, procura harmonizar o estado psíquico e emocional da pessoa. Então, esses passes são mais dirigidos para, digamos assim, a psicologia e o psiquismo. Tende a, dizem eles, a curar pessoas que sofrem de distúrbios emocionais e distúrbios psíquicos. Com o tempo, um outro tipo de procedimento desdobrou-se em passes que visavam problemas físicos, não somente emocionais e psíquicos, mas também físicos. Então, vocês já ouviram, já cansaram de ouvir falar de operações espirituais, né? Se isso funciona ou não cabe a mim dizer, não sei. Tem gente que acredita. Eu conheço algumas pessoas que se submeteram a esse tipo de operação e não resolveu. Mas não vou dizer que não haja outra. Mas o que é importante para nós sabermos, pessoal, é o seguinte: a Igreja Católica condena veementemente, fortemente a doutrina espírita.
os princípios e leis contidos nas obras de Allan Kardec constituem a codificação espírita. E o Allan Kardec disse que essa codificação foi passada para ele por pessoas, espíritos já desencarnados, e se trata de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores. O que eles querem dizer com espíritos superiores? Acredito eu que sejam espíritos altamente evoluídos, esse tipo de coisa. Mas não fala em Deus, em nenhum momento. Então, inclusive o Allan Kardec, quando ele percebeu que o Evangelho de Jesus Cristo, os 4 evangelhos, não batiam com a doutrina espírita, quer dizer, o sapato era menor do que o pé, né? O que ele fez? Ele escreveu um evangelho segundo o espiritismo, quer dizer, ele modificou o evangelho para caber dentro da doutrina dele. A Igreja Católica, torno a repetir, não aceita de forma nenhuma nenhum tipo de espiritismo. Vejam bem, eu acho que todos nós conhecemos pessoas católicas que já tentaram passes espíritas, tentaram operações. Isso é ignorância da nossa religião e da nossa fé. Um espírito não pode ser considerado, um espírita não pode ser considerado sequer cristão, pois eles não creem nas bases do cristianismo. Vejam, por exemplo, 5, 6, meia dúzia de coisas que eles acreditam e que ferem frontalmente o cristianismo. Primeiro, a Bíblia para eles é um documento histórico, muito bom em princípios morais, mas nada mais do que isso. Tem nada de divino. Segundo, não acreditam que Jesus Cristo seja Deus. Para eles, Jesus Cristo é apenas e tão somente um espírito evoluído, um espírito altamente evoluído. Terceiro, não creem nos sacramentos. Não acreditam em nenhum deles. Quarto, para eles não existe nem demônio, nem anjos, nada disso. Apenas espíritos superiores e espíritos inferiores. Para mim, nada mesmo, mas enfim, é o que eles dizem, né? Quinto, não acreditam nem nos santos e nem na intercessão de nenhum santo, inclusive de Nossa Senhora. Não acreditam em nada disso. E, finalmente, vejam a contradição maior, eles pregam a reencarnação, ou seja, você morre e vai nascer outra vez, em outro lugar novamente, para que você evolua. Só que você não se lembra disso. Se você lembrasse, até teria sentido. Mas você não. Quem é que lembra que você viveu? Isso é bobagem. Mas se viveu uma vida passada, alguém lembra disso? Então, como é que você pode evoluir? Você não sabe se na vida seguinte você vai ser melhor ou pior do que você foi. Então, vejam, gente. Para que o ser humano evolua, ele precisa nascer várias vezes. Então, Jesus Cristo veio fazer o quê? Ele já nos salvou de uma vez por todas. Então, você não precisa morrer e nascer de novo para evoluir. Então, é bom vocês pensarem nisso, viu? Então, por que tantas pessoas católicas acreditam e até usam práticas espíritas? Porque os espíritas, malandramente, vamos dizer assim, dão a impressão de que eles também aceitam o catolicismo. Então, não tem mal nenhum você frequentar o espiritismo, mesmo sendo católico, para arrebanhar a gente, né? Então, você não pode ser católico e espírita e acreditar nessas coisas ao mesmo tempo, porque lembrem,
o espírita não é cristão. Ele não acredita em Jesus Cristo como Filho de Deus. Eu acho que é suficiente. Vamos passar para o seguinte, porque senão nós perdemos muito tempo. Os protestantes e evangélicos. Eu vou dizer aqui já de antemão, mais adiante está escrito aí no texto, mas de antemão. Evangélico é um termo sequestrado pelos pentecostais. Esse é o nome deles. Não são evangélicos, somos todos nós. Também os protestantes e também eles. E nós católicos em primeiro lugar, antes deles, né? Mas então, agora ficou moda, né, falar evangélico. De qualquer forma, se eu falar evangélico, vocês já sabem que eu estou me referindo aos pentecostais. O protestantismo é um movimento cristão que surgiu com aquilo que se chamou a Reforma Protestante, no século XVI, mais precisamente no ano de 1517. Liderada, essa chamada reforma, né, entre aspas, por incrível que pareça, um monge agostiniano, chamado Martin Luther, em português, Martinho Lutero, na Alemanha. Quando o Lutero se insurgiu contra a igreja, e o movimento que ele fez lá na Alemanha, em Württemberg, a cidade, foi muito bem recebida, mais adiante eu vou dizer por quê, pelos príncipes alemães. Na Europa toda começaram a aparecer outros, digamos assim, líderes que começaram a fundar igrejas separadas da Igreja Católica, baseada nas 95 teses, ou 95 motivos que Lutero escreveu para sair da Igreja Católica. Vamos ser sinceros aqui. Antes de se rebelar contra a Igreja, Martinho Lutero tentou por diversas vezes conversar com o Papa, mas ele não foi sequer recebido em Roma. Então ele perdeu a paciência. Como a gente costuma dizer, a Igreja na época medieval estava dominada por uma série de pessoas que realmente mereciam críticas e, como tal, eles eram um poder muito grande que o Papa tinha. Então, o primeiro filho de cada família medieval tinha que ser sacerdote, padre, mesmo que não tivesse a menor vocação. E se fosse Papa, então... E cometeram muitas coisas erradas. Mas, na minha forma de pensar, Lutero condenou isso, com razão. Mas não era a doutrina da igreja que estava errada, eram as pessoas que, naquela época... Nós costumamos dizer no cursilho, na palestra da igreja, que a igreja é profundamente divina e profundamente humana. Então, os erros da igreja são devidos à parte humana, não à parte divina. E Lutero se esqueceu disso. Então, quando você acha que a sua casa está suja, você procura limpá-la, não se muda e deixa sujeira. Foi o que ele fez. E por que é que essa doutrina do Lutero prosperou tanto? Porque foi na Alemanha, como eu disse para vocês. A Alemanha, naquela época, no século XVI, era uma coxa de retalhos, de territórios. Não era a Alemanha como é hoje. Mais ou menos como se fossem os estados do Brasil independentes um do outro. E cada um tinha um príncipe que mandava nele.
E esses príncipes, como todos os outros da Europa, tinham que, uma das coisas que eles não gostavam, eu não sei, está errado também, mas tinha que pagar imposto para o Vaticano. Quando o Lutero se insurgiu e aparentemente eles viram que ele ia fundar uma igreja nova, todos eles aderiram porque não queriam mais pagar imposto. Então, aquilo cresceu e se espalhou pela Europa toda. Então, apareceram Zwinglio, apareceram João Wesley, João Calvino, enfim, e formaram outras igrejas baseadas naquilo que o Lutero preconizava. Vejam bem, a base do protestantismo são 5 pontos. Esses 5 pontos, Lutero chamou de solas. Solas, em latim, significa só, somente. Então, as 5 solas protestantes vão contra a doutrina católica, que é o que ele, depois que ele se separou, ele idealizou isso daí para justificar a sua separação. Então, a primeira sola chama-se sola scriptura, em latim, ou seja, só a Bíblia. Então, só os princípios da Bíblia são válidos. O que não estiver escrito na Bíblia não vale para eles. Somente a Escritura, somente a Bíblia, nada mais. A segunda, sola gratia. Sola gratia quer dizer somente a graça, né? Então, a salvação só é possível através da graça de Deus. Nada mais. Só a graça de Deus pode te salvar. Aí eu até que não contradiz muito as nossas crenças, né? Mas a terceira sola chama-se sola fide, ou seja, somente a fé. Vejam bem, pessoal, os pecados, todos eles, para eles não tem mortal ou venial, tudo é pecado, um mais grave, outro menos, mas são pecados. E eles são perdoados pela fé. Ou seja, você falando que tem fé, você acreditando, você pode fazer o pecado que você quiser, que você está perdoado. Desde que você tenha fé. Você poderá dizer, bom, mas aquele que tem fé procura não pecar. Os honestos, sim. Mas vocês sabem como é a natureza humana, né? Então é muito fácil. Ah, eu pequei, mas eu acredito, então estou perdoado. A quarta. Eles não têm sacramento. Solus Christus. Solus aí é a questão de declinação do latim, mas é uma sola também. Somente Cristo. A salvação é encontrada apenas em Cristo. Aí também não há nada contra. E a quinta, só lhe deu glória. Você não deve dar glórias a ninguém a não ser a Deus. Vocês já devem ter notado que quando um pentecostal fala, ele termina com glória a Deus, né? Então, essas 5 teses. Além do mais, eles têm o sacramento do batismo, né? Que eles acreditam, a grande maioria, embora não todas os protestantes, em imersão, não no batismo como nós fazemos. E eles não reconhecem nem a tradição, né, que é os usos e costumes da Igreja Católica, dos cristãos, desde a época dos apóstolos até hoje. Para eles, nada disso vale. Não interessa nada disso. E também não acreditam no magistério, claro, porque o magistério são os documentos e os ensinamentos, né, dos papas, dos príncipes da Igreja Católica. Então, para eles não tem nada. Nós temos 3 bases: a Bíblia, a tradição e o magistério. Eles só têm a Bíblia.
nada mais. Como foi dito antes, né? Mesmo nos momentos iniciais do protestantismo, além do cisma provocado com a Igreja Católica, a igreja fundada por Lutero não se manteve unida. E sabem por quê, pessoal? Porque uma das teses que Lutero defendia, e isso justifica a separação do protestantismo em tantas igrejas, ele dizia que o homem tem livre-arbítrio para julgar as suas relações com Deus. Ou seja, da forma que você pensasse que podia se relacionar com Deus, estava certo. Claro que nem todo mundo se relaciona com Deus da mesma forma. Então, começaram a aparecer igrejas baseadas nessas 5 solas, mas com procedimentos e até ideias diversas, né? Por isso, nós temos tantas igrejas protestantes, né? Vejam bem, a Igreja Católica, embora discordando de diversos pontos da doutrina protestante, reconhece as igrejas protestantes sérias como dignas de muitas verdades enunciadas por Jesus Cristo, embora não completamente. Mas elas têm também um tesouro inestimável, né, que se baseia na sua fé nos evangelhos. Por igrejas protestantes sérias, nós entendemos aquelas que possuem seminários, que educam e formam seus pastores de uma forma adequada, né? Que mantêm um diálogo ecumênico com o catolicismo. As igrejas protestantes sérias, que nós devemos considerar como irmãos, embora separados, mas irmãos cristãos, muita gente digna, honesta, né? São a Igreja Metodista, a Igreja Luterana, a Igreja Anglicana, a Igreja Presbiteriana. Esta parece que já se fundiu em 2 também, a Independente e a do Brasil. E a Igreja Batista, né? Então, essas são igrejas protestantes sérias, que mantêm, embora separadas da Igreja Católica, embora discordando em muita coisa, mantêm uma linha racional com o cristianismo. As igrejas pentecostais, evangélicas, como já assinalado, surgiram no século XVII, né? E rapidamente se espalharam pelo mundo. Como eles levam muito a sério o tal negócio do livre-arbítrio, cada um que tem uma ideia funda uma igreja. Vocês vão assustar, como eu me assustei, e chama a atenção do Pedro que no texto saiu errado, está escrito aí que no mundo todo existem cerca de 3.000 igrejas pentecostais. Não são 3.000, são 33.000. Para vocês verem como o espírito humano pensa um diferente do outro, né? São 33.000 seitas pentecostais em atividade. Mas então, existem igrejas dessas seitas, vamos dizer assim, são seitas, que têm ainda um leve resquício de unidade. Essas igrejas pentecostais, um pouco mais organizadas, são menos aleatórias, vamos dizer assim, são a Igreja da Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil. As demais são totalmente dispersivas, aleatórias,
Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma casa na praia em Peruíbe, e em Peruíbe existe uma igreja pentecostal que é chamada Igreja Evangélica de Peruíbe. Quer dizer, quem não mora em Peruíbe e não frequenta aquela igreja não está salvo, né? Porque só eles que estão certos, só em Peruíbe. E isso deve existir aí pelo mundo todo. Então, gente, e aqui no Brasil, principalmente, surgiram aquelas pessoas, digamos assim, de espírito bastante inventivo, né? E aproveitaram da televisão, como nos Estados Unidos existe muito. São as chamadas igrejas eletrônicas, né? Que se comunicam através da TV. E conseguiram, dessa forma, angariar milhões de adeptos. E eles fazem as promessas originadas na tal da teoria da prosperidade. Ou seja, essa teoria, a grosso modo, prega que o homem não foi feito para ser pobre. Quer dizer, Jesus Cristo estava errado, né? Ele não tinha nem onde pousar a cabeça. Mas, de qualquer forma, entre essas, as principais que nós temos aqui no Brasil são a Igreja Universal, do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus, que, por sinal, o chefe ou é ainda cunhado do chefe da outra igreja lá da Universal. Brigaram, então o cara saiu e fundou outra igreja. E a Igreja do Evangelho Quadrangular. Essas três aqui no Brasil são muito bem organizadas. Mas há igrejas por aí que sequer a gente sabe por que e para que existe. Estima-se que o número de protestantes de todas as denominações protestantes, tanto as sérias como essas seitas pentecostais, no mundo todo seja mais ou menos 1 bilhão de pessoas. Quer dizer, eles já estão na metade da Igreja Católica, que tem, segundo os últimos levantamentos, 2 bilhões e 300 milhões. Só que aí nós vamos perguntar quantos são praticantes, né? Porque os protestantes são. Isso eles ganham de nós de longe. Mas, enfim. As igrejas ortodoxas, gente. Nós vimos o padre Luiz dar uma ideia sobre... Se bem que as ideias dele, como o padre Danilo depois disse para nós, eles têm a visão deles. Como ele disse, o padre Luiz, que quem se separou não foram eles, foram nós, fomos os católicos, que eram as 5 igrejas, né, as 4 do Oriente e a de Roma. Sucede que Jesus Cristo deu o primado para Pedro. Não foi isso? Não está escrito na Bíblia? Na deles também, que é igual a nós. Pedro foi para Roma e lá ficou. Então, onde devia ser a sede? Isso eu acho que eles ainda não pensaram. Então, o que aconteceu? Esse cisma entre a Igreja Católica e as ortodoxas, as igrejas orientais, foi apenas e tão somente uma briga de pessoas, não de doutrina. Eles achando que lá é que devia, principalmente na época Constantinopla, né? E depois acabou na Turquia sendo dominada pelos muçulmanos e acabou até a igreja lá é muito, quase não existe nem a ortodoxa e nem a católica. Mas de qualquer forma, foi uma briga de pessoas, de homens, uma briga humana. Mais uma vez, um cisma provocado por vaidades pessoais. Não querendo puxar a brasa para a sardinha da Igreja Católica,
Se Pedro escolheu ficar em Roma, e ele era o Papa, escolhido por Jesus Cristo, não há motivo para crer que devia passar a chefia lá para o Oriente. Em resumo, eles não aceitam algumas coisinhas. 90 e tantos por cento da doutrina deles é exatamente igual a nós. Mas eles não aceitam a chefia do Papa, não aceitam o primado do Papa, e não aceitam alguns dogmas. Como, por exemplo, eu não sabia disso, eu até preciso saber se é verdade, mas diz a fonte da Wikipédia que eles não aceitam o dogma da Imaculada Conceição. Não sei se isso é verdade, eu preciso perguntar para o Padre Luiz, ou enfim. Mas, de qualquer forma, eles têm uma outra coisa que eu não sabia e que me espantou. Eu fiz uma pergunta para o Padre Luiz na última aula, e ele disse, na resposta, entre outras coisas, ele me disse que ele não pode dar a Eucaristia para quem não é ortodoxo. E a fonte da internet diz que eles consideram inválidos os sacramentos administrados por outras religiões. Se isso for levado ao pé da letra, quer dizer que eles consideram que os sacramentos da Igreja Católica não são válidos. E por isso ele diz que não pode dar para um católico a Eucaristia. Porque, pelo que diz, nós não somos nem batizados. De qualquer forma, eu não estou afirmando que seja isso. É o que consta. Mas seria melhor, talvez, futuramente, trazer o Padre Luiz outra vez. O pessoal gostou muito dele. Para ele, digamos assim, esclarecer melhor isso daí. Finalmente, ou quase finalmente, né? O islamismo. O islamismo, os muçulmanos, são adeptos de uma religião, uma das três somente no mundo, religião monoteísta, ou seja, que acredita em um único Deus. São o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Como eu já disse no começo, o judaísmo é tão ligado à nossa religião. Jesus Cristo era judeu, não se esqueçam disso. Ele é tão ligado que não caberia aqui. Eu acho que vale uma aula inteira só sobre o judaísmo. Mas falando dos muçulmanos, é uma religião não cristã. Eles não acreditam em Cristo como Deus, embora acreditem em Jesus como um dos três maiores profetas que Deus pôs no mundo. Abraão, Jesus Cristo e Maomé. Mas o último profeta, Maomé, Muhammad, em árabe, é o que eles acreditam que é a última palavra de Deus, ou Alá, como eles chamam, né? A palavra Islã significa submissão. Então, o islâmico é aquele que é submisso a Deus, a Alá, né? E de acordo com a crença deles, Maomé, o profeta, o último profeta, teve um encontro com o anjo Gabriel. Ele conhecia o anjo Gabriel da Bíblia, né? O Maomé. E Gabriel foi enviado por Deus, por Alá, né? Para passar para Maomé, os princípios básicos do islamismo, que foram condensados por Maomé num livro chamado
Corão, ou Alcorão em português, né? Como em algumas religiões cristãs, o islamismo prega também o juízo final. Eles têm muita coisa baseada no cristianismo, né? Por quê? Porque eles apareceram, essa religião apareceu no ano 600 depois de Cristo, né? Então, eles já conheciam a Bíblia. Então, eles pregam o juízo final, com os bons indo para o paraíso e os maus indo para o inferno. Isso é igual ao nosso, né? Mas tem um problema. Maomé dizia, como todos os árabes dizem até hoje, duas palavrinhas que resumem tudo. Em árabe, maktub, ou seja, estava escrito. Eles acreditam que você nasce, Allah já te dispôs o que você vai ser e para onde você vai. Ou para o céu ou para o inferno. Se você vai ser bom ou se vai ser ruim. Então, o homem não tem livre-arbítrio nenhum, ao contrário dos protestantes, né? Porque já está escrito, tudo o que você faça não vai mudar nada. Então, eles acreditam que você sendo bom, seguindo o islamismo, você já estava predestinado a ir para o céu. Por isso que eles, inclusive os mais radicais, né, chegam a matar outros pensando que estão fazendo o bem para a religião deles e que eles vão para o céu por isso. Mas não são todos que são assim, vamos dizer a verdade. Como quase todas as religiões, ou todas elas, o islamismo também tem diversas seitas, algumas melhores, outras mais radicais. Enfim, vocês conhecem esse problema melhor do que eu. Entre as obrigações do islamismo estão, você tem que fazer oração, ajoelhado, voltado para Meca, na direção de Meca, 5 vezes ao dia. Nisso eles são muito melhores do que nós. Não cultuar imagens. E você tem que visitar Meca pelo menos uma vez na vida. A mesma coisa que para nós tivemos uma obrigação de visitar Roma pelo menos uma vez na vida. Não é muito fácil, né? O islamismo tem cerca de 1.200.000.000 de seguidores. Finalmente, para terminar rapidamente, o budismo. O budismo é uma religião não teísta, ou seja, eles não acreditam em um Deus. Isso está fora de cogitação. Eles possuem cerca de 300 deuses. 300. Tem Deus para tudo. Esse tipo de crença, não sei se vamos chamar de religião, fica mais fácil. Surgiu na Índia, no século VI antes de Cristo. Quer dizer, 600 anos mais velho do que o cristianismo, inclusive. Abrangendo práticas e tradições baseadas nos ensinamentos de vamos dizer assim, um monge, uma seta, chamado Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama se intitulou Buda. Então, por isso, a religião chama-se budismo. O budismo, também como as outras religiões, já se tem diversas ramificações, né? As 3 maiores são o Zen budismo, outra vertente chamada Kadampa, e mais uma que é o budismo do Tibete, o budismo tibetano. E todas elas se baseiam naquilo que eles chamam as 3 joias da vida. Se você possuir as 3 joias da vida, você será uma pessoa de bem
com você mesmo, com os outros e com o mundo. Essas 3 joias são: a primeira joia é o Buda, como mestre, né, da filosofia deles. A segunda joia chama-se Dharma. O Dharma são os ensinamentos que o Buda deixou. E a terceira joia chama-se Sangha. Sangha é a comunidade budista. Vamos dizer assim, entre aspas, a igreja budista. Então, você, tendo o Buda como mestre, seguindo os ensinamentos dele e pertencendo à comunidade budista, você é uma pessoa de bem com o mundo, de bem com todo mundo e com você mesmo e com os outros. Outra prática que eles fazem para melhorar e aperfeiçoar a posse dessas 3 joias são a renúncia à vida secular, à vida mundana. Então, vocês sabem que uma boa parte dos budistas são monges, né? Vivem em mosteiros budistas. O chefe deles é o Dalai Lama, uma pessoa de muita sabedoria, por dizer assim, uma pessoa muito boa. Estima-se no mundo, hoje em dia, haja cerca de 500 milhões de budistas. É muita gente, né? Principalmente na Ásia. Aqui no Brasil existem budistas também, como existem adeptos de todas as outras religiões. Pessoal, para não me estender mais, eu vou ficar por aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta que eu possa responder. Só por curiosidade, quando eu estava falando lá das seitas afro-brasileiras, né, o candomblé, eu disse que eles têm muita influência também do catolicismo, né? Então, vejam bem, o orixá, que é o espírito mais superior que eles têm, os orixás, um orixá chamado Oxalá, você já conhece também, já ouviram falar, pode ser tanto Deus Pai quanto Jesus Cristo. Oxalá é tanto Deus Pai quanto Jesus Cristo para eles. O Xangô, que é outro orixá, pode ser uma porção de santos, viu? Dependendo da situação. O Xangô pode ser Moisés, imagine. Pode ser Santo Antônio, pode ser São Jerônimo, pode ser São João Batista, pode ser São José, pode ser São Judas Tadeu e pode ser São Pedro. Ogum, outro orixá, pode ser São Jorge e São Sebastião. Yansan pode ser Santa Bárbara, Santa Catarina ou Santa Joana d'Arc. Iemanjá, que vocês conhecem de ouvir falar, né? Pode ser, todas elas são Nossa Senhora, mas pode ser Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Glória e Nossa Senhora dos Navegantes. Isso é a influência do catolicismo no candomblé. Pessoal, ou na Umbanda. Eu fico por aqui. Quem quiser perguntar alguma coisa, se eu puder responder, senão depois nós vamos procurar.